Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer das páginas 100 até a 109. Coloquem agora na página 100 e 101. Hoje em dia, o descarte dos resíduos podem ser feito tanto pelos trabalhadores que fazem a coleta e vão até as nossas casas, quanto por pontos de entrega. O esquema a seguir representa o sistema de coleta de porta em porta de resíduos comuns e recicláveis. Então, aqui nós temos, as ruas das casas, os caminhões passam e fazem a coleta do lixo, alguns lixos vão para o aterro sanitário, outros lixos que já estão separados vão para a reciclagem e depois é destinado a cada material correto. Aqui nós temos a reciclagem do papel, a reciclagem do plástico, do metal e do vidro. Então, quando vocês jogam o lixo recicláveis, que vem o lixeiro lá e recolhe, vai para um ponto. Desse ponto de recicláveis é distribuído para cada um fazer a sua reciclagem, tanto do papel, do plástico, do metal e do vidro. Na página 102, nós temos família e escola. Uma parte fundamental da educação ambiental é o estudo sobre o descarte de resíduos, que será explorado em diferentes oportunidades ao longo dos anos iniciais. Caso ainda não realize a coleta seletiva em casa, esta é uma grande oportunidade para iniciar esse projeto em família. Se você e sua família não possuírem os cestos apropriados para separar os resíduos, crie etiquetas para identificar os recipientes que tiver disponíveis. Descubra se na sua cidade existe a coleta seletiva. Caso não haja, procure por pontos de entrega voluntária. Dessa forma, você contribuirão para melhorar a saúde e a qualidade de vida da sua cidade onde moram. Aqui abaixo nós temos descarte de resíduos e o impacto na natureza. Já faz muito tempo que os pesquisadores nos alertam sobre o descarte inadequado dos resíduos, que pode poluir a água, o solo e o ar, além de causar danos aos seres vivos. Aqui abaixo nós podemos ver os resíduos descartados nos oceanos. Ele polui a água e agravam os efeitos do aquecimento global, né? Na página 103, nós temos outra imagem de algumas tartarugas marinhas se alimentam de águas vivas, né? Muitas vezes elas confundem as sacolas plásticas que são jogadas no mar como alimento. Por isso, elas podem acabar morrendo com a ingestão desses materiais. Aqui abaixo nós temos outra imagem, né, que representa os resíduos descartados de maneira inadequada, que se acumulam nas ruas, provocando mau cheiro e atraem animais transmissores de doenças, e também podem entupir bueiros, causando alagamentos. No ano de 1992, representantes de diversos países se reuniram no Rio de Janeiro para discutir, entre outros assuntos, soluções para que o descarte de resíduos não viesse a prejudicar a natureza. Esse encontro foi conhecido como o ECO 92. Nessa reunião, uma série de atitudes foram estabelecidas para ajudar a preservar a natureza. Essas atitudes ficaram conhecidas como princípio dos 3 R's. Em cada R tem um significado, conforme é apresentado no próximo quadro. Então, crianças, vamos lá. O primeiro R significa reduzir. Devemos diminuir a quantidade de produtos que usamos e que são jogados fora, utilizando apenas o necessário e evitando o desperdício. Aqui nós temos o excesso de resíduos descartados. O segundo R significa reutilizar. Em vez de jogarmos alguns objetos fora, podemos reutilizar esses objetos. Alguns exemplos são utilizar sempre os 2 lados de uma folha de papel, trocar brinquedos que já não são usados mais com os colegas,
confeccionar objetos a partir de resíduos sólidos, secos, entre outros. Aqui nós temos o exemplos, né, de vasos feitos com garrafas plásticas reutilizadas. Aqui são plantas, né, que fizeram o vaso e plantaram algumas plantas. E o terceiro R significa reutilizar os materiais de que são feitos os objetos jogados fora para produzir novos objetos. Vidros, metal, plástico e papel são materiais que podem ser reciclados. Os resíduos orgânicos também podem ser transformados em adubo e fertilizante para plantas. Aqui nós temos, né, a etapa de um processo de reciclagem de metais. Após a Eco 92, as atitudes de repensar, recusar, também foram acrescentadas ao conjunto de ações necessárias para a preservação da natureza. Dessa maneira, a sigla passou a ser 5R. Isso significa que antes de comprarmos algum produto, é importante pensarmos se realmente precisamos dele, se ele será descartado ou se pode ser útil para outra pessoa. Além disso, devemos recusar o consumo de produtos que prejudiquem a natureza e a nossa saúde. Então, como foram acrescentado, a quarta, repensar. Então, repensar é comprar por impulso, sem refletir antes se realmente pensarmos se é necessário, se é uma das atitudes que prejudica o planeta. Então, repense o que é consumir. Quando consumimos, para evitar o desperdício e reduzir a quantidade de lixo. Aqui nós temos a imagem, quando o ano escolar inicia, por exemplo, pense se não pode aproveitar o material escolar do ano anterior. Então, sobra bastante coisa que dá para reaproveitar, né? Número 5, recusar. Então, recuse produtos que prejudiquem o meio ambiente e a nossa saúde. Devemos evitar embalagens descartáveis e que não são recicláveis, além de produtos de empresas que não se preocupam com o meio ambiente. Então, diga não ao consumo desnecessário. Então, nós temos reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar. Na página 106, aplicando a ciência. Hoje em dia, um dos grandes problemas que enfrentamos em relação ao descarte de resíduos diz respeito ao lixo eletrônico, que são os componentes de celulares, computadores, televisores, videogames, brinquedos que iluminam e tocam música, entre tantos outros equipamentos que faz parte do nosso cotidiano. Aqui nós temos o brinquedo com controle remoto, funciona com componentes eletrônicos que podem ser reciclados se forem descartados corretamente. Esses objetos são feitos com materiais que contêm substâncias extremamente prejudiciais para a natureza. Quando entram em contato com o solo e com a água, podem contaminar os seres vivos. Por isso, deve ser descartado de maneira correta. Os fabricantes que produzem esses objetos são responsáveis por fazer o recolhimento para que possam ser reutilizados e reciclados. Por isso, devem disponibilizar postos de coleta para o descarte desse produto. Veja a seguir as atitudes necessárias em relação aos resíduos eletrônicos. Então, descarte seus objetos eletrônicos somente em postos de coleta. Não pode jogar no lixo normal. Procure doar esses objetos para pessoas que ainda poderão fazer uso delas. Antes de adquirir um produto novo, reflita se ele realmente é necessário para você, para a sua vida. Com essas atitudes, você contribuirá para a redução de resíduos e para a preservação da natureza. Aqui abaixo nós temos, você já pensou na quantidade de aparelhos eletrônicos que você utiliza em seu dia a dia? Quando eles quebram, o que você costuma fazer? Depois de aprender sobre o descarte de lixo eletrônico,
você reflita antes, né, do assunto, antes de jogar em qualquer lixo. Então, a gente tem que depositar em um local apropriado, né, para os lixos eletrônicos. Aqui nós temos, na página 108, vamos descobrir. Então, para a gente fazer essa atividade aqui, vamos primeiro assistir o vídeo, tá bom? De quanto tempo demora os lixos para se decompor na natureza. Então, quando a gente descarta um brinquedo ou qualquer outro objeto no lixo, ele pode demorar muito tempo para ser eliminado pela natureza, para ele se desmanchar na natureza. Dependendo do material que ele é feito, pesquise o tempo de decomposição dos materiais apresentado a seguir e complete aqui as respostas. Então, vamos assistir o vídeo, depois a gente termina de fazer, completando com as respostas, tá bom? Então, crianças, aqui nós podemos ver que as cascas de frutas demoram de 1 a 3 meses para se decompor. O papel demora de 3 a 6 meses. O pano, que é o tecido, demora de 6 meses a 1 ano. A caixa de papelão demora entre 6 meses ou mais para se decompor na natureza. Quando você mastiga um chiclete e joga lá em qualquer lugar, sabe quanto tempo ele demora para se decompor na natureza? 5 anos. O isopor, 8 anos. Aqui nós temos a latinha de aço, uma latinha de refrigerante que vocês possam jogar na natureza. Ela demora 10 anos para se decompor. A madeira demora 15 anos. A sacolinha de plástico, de 30 a 40 anos. O copo plástico, aqueles descartáveis, 50 anos. A latinha de conserva, que vem produtos do mercado, né? Nessas latinhas, demoram 100 anos para se decompor. Os plásticos de produtos de shampoo, cremes e outros objetos demoram entre 450 anos para se decompor na natureza. E uma fralda descartável? Então, uma fralda descartável demora 600 anos para se decompor. E o lixo radioativo, 250 mil anos. Aqui nós temos o pneu de carro, né? É indeterminado tempo para se decompor. Então, ninguém sabe o quanto tempo ele vai se dissolver na natureza, se desmanchar, se decompor. A borracha também é indeterminado tempo para se decompor na natureza. E o vidro, 1 milhão de anos para se decompor, né, na natureza. Então, crianças, quando tem lixos que são jogados no mar, ele demora o papel de 2 a 4 semanas, caixa de papelão, 2 meses, palito de fósforo, bituca de cigarro, 2 anos, madeira, 13 anos, a boia, 80 anos para se decompor na natureza. Então, por isso que a importância da reciclagem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, o papel, ele demora quanto tempo? De 3 a 6 meses para se decompor. Depois, nós temos o plástico. O plástico é entre 450 anos para se decompor na natureza. Depois, nós temos o metal. O metal, o tempo de decomposição dele, 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. O tecido, né, de 6 meses a 1 ano. E a madeira, entre 15 anos, que demora o tempo para se decompor na natureza.
Por isso, crianças, a gente tem que pensar bem quando a gente vai descartar esses materiais, esses objetos na natureza. Por isso que tem que ser descartado em local apropriado, tá bom? Na página 109, o que vocês vão fazer? Interação. Quais mudanças são necessárias nas atitudes das pessoas em relação ao descarte de resíduos? Debata com os colegas, então vocês vão conversar com a família de vocês aí, assim como o que aconteceu lá no Eco 92, né? Eles discutiram e fizeram a proposta dos 3 R's lá, que depois foi acrescentado mais os 2. E a partir disso, construam um documento coletivo sobre as mudanças necessárias em relação ao tema. Então, o que é que vocês vão fazer aqui nesse espaço? Com a ajuda da família de vocês, vocês podem escrever uma frase como você pode preservar o meio ambiente. Como você pode? O que é que você pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente, tá bom? Depois vocês postam lá na plataforma. Então, crianças, a nossa aula de ciências de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!